pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula para a turminha maravilhosa do 7º ano. E como eu costumo dizer, a gente aqui trabalha em equipe. Temos toda uma equipe aqui organizada para poder prestar o melhor serviço e apresentar a melhor aula possível para vocês. Então, nesse sentido, a gente conta aqui com a ajuda hoje do Klinsmann, aqui no cantinho, nosso intérprete de Libras, que junto com toda a equipe de intérprete de Libras nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E olha, a aula não é somente aqui, vocês me vendo o Klinsmann, vendo a professora que está comigo, que já eu digo quem é, ela está ali, maravilhinda como sempre, mas a gente tem equipe maravilhosa também da produção, então a gente tem, eu digo que se na outra sala a gente tem a equipe JJ, né, Jonas e Juninho meu xará, né, aqui a gente tem a equipe VV, Vanessa e Vanessa, Van 1 e Van 2, certo? Então elas estão ali, ó, por trás das câmeras, fazendo aí todos os enquadramentos para que a gente ofereça aí a melhor aula possível para vocês. Mas eu disse, né, que como a gente trabalha em equipe, né, antes de apresentar para vocês a minha querida companheira, né, estou fazendo suspense, vamos lembrar, vocês assistem nossa aula agora pela TV Nova, no contraturno essa aula é reprisada. Essa aula também vai estar disponível no canal do YouTube do Educa Recife. E olha, interajam com a gente por lá, se inscrevam no canal, interajam, porque a gente vê todos os comentários e a gente responde também todos os comentários na medida do possível. Já tenho respondido alguns, então interajam, porque a gente deseja bastante interagir com vocês. E temos também uma outra forma de vocês assistirem a nossas aulas. E essa forma, né, ela fica na mão de vocês. É o nosso aplicativo do Educa Recife. E aí, ó, tá vendo? A equipe é providência. A equipe VV já jogou aqui, ó, os 2 QR Codes, né? QR Code para o aplicativo do Educa Recife. Pela loja, né, do Android e do iOS. Então, aponta o celular, faz o download, assiste pelo aplicativo do Educa Recife com a sua internet financiada. E aí vamos acabar com o suspense. Quem é que está comigo na aula de hoje? Ela, toda poderosa, sapiensíssima, professora Carla. E aí, Meu Deus, Carlinha? que apresentação maravilhosa é essa. E uma responsabilidade, não é? De ter todos esses adjetivos. Olá, meu povo do 7º ano, tudo bem com vocês? Luciano, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É muito bom participar da aula com vocês. Eu aprendo bastante. E sempre português, língua portuguesa com história, sempre tem tudo a ver, né? Sempre é um casamento perfeito. E aí, qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. É só comentar que a gente tira a dúvida na hora, né? Não, não Luciano? Exatamente. Na hora, sim, como caldo de cana. Exatamente, falou de caldo de cana, Eu lembrei de importante, quê? porque na aula de hoje a gente vai falar sobre os engenhos de açúcar e a sociedade colonial. Então vocês devem lembrar que nas semanas anteriores a gente falou sobre os povos mesoamericanos, né? Falamos sobre os indígenas primitivos da região da Mesoamérica, né? E nesse sentido, a gente começou a falar também, né, que esses povos indígenas, eles foram invadidos, né, tiveram seus territórios invadidos por colonizadores europeus. E nesse sentido, após a instalação do processo, né, colonizador aqui na América, a gente teve o desenvolvimento de toda a estrutura, ao menos aqui no Brasil, que é o foco que a gente vai dar para a aula de hoje. Perdão. A gente teve a instalação da sociedade colonial, né, portuguesa aqui no Brasil, com a instalação também da economia açucareira. E a gente vai começar a nossa aula observando uma imagem. Então, presta atenção nesta imagem. Aí, ó,
10 segundinhos para vocês analisarem a imagem. A gente tem aí a legenda, ó, Engenho de Açúcar de Pernambuco, uma pintura de Franz Post, que é um dos artistas que integrou a comitiva de Maurício de Nassau durante o período, né, do governo holandês aqui no Recife, né, aqui em Pernambuco. Então observa aí, presta atenção, vejam o foco que se dá à imagem, né? De um lado a paisagem, do outro o engenho, né? E ó, gente, o engenho propriamente dito, né? Vamos começar a problematizar a imagem. O que é que a gente vê aí? A imagem, né, de um engenho, e a gente vê algumas construções, né, na imagem. Vamos retornar a imagem. Aqui, ó, especificamente, perdão, está com a rinite chata. A gente tem aqui, ó, essa construção, especificamente isso aqui é o que a gente chama de engenho, local onde se colocava a cana para moer, né? A professora falou em caldo de cana, então daqui se produziu o caldo que iria ser levado para uma outra estrutura dentro da propriedade, para ser fervido ali, tirar as impurezas e começar a produção do açúcar. Aqui, observa aqui, a gente tem outras construções, uma casa maior aqui por trás, aqui ó, a cruzinha aqui que representa, né, que aqui a gente tem uma capela, a capela católica. Aqui é o que a gente chamaria de casa grande. Então, por que é que a gente observa essa imagem? Porque isso é a estrutura de um engenho. E detalhe, presta atenção na forma como esse engenho é construído. Tem uma máquina aqui, ó, cavada aqui, ó, dentro do chão. Ah, professor, e ela não andava? Não andava. Passava água por aqui, girava isso aqui, movimentava aqui a outra, rodando aqui. E isso aqui, ó, aqui eles colocavam a cana para moer. Então, esse é um tipo de engenho. E existe um outro tipo também, onde a tração ela não será hidráulica, será humana ou animal, mas a gente vai falar sobre isso. Então, outra imagem, perdão, que a gente vai ver, aqui ó, já é uma imagem que mostra uma família brasileira no século XIX, mas essa estrutura, certo, que se prolongou até o século XIX, até onde a gente vai ter o final, né, da escravidão no Brasil. Essa estrutura ela foi a base de toda a estrutura da sociedade colonial no Brasil. O que é que a gente observa aí? Uma família, uma chamada família patriarcal, uma família típica, né, do período colonial brasileiro, e cercado ali dos funcionários que na realidade eram seus escravos particulares, né? E o que é que chama atenção nessa imagem aí? Ó? Vamos lembrar, ó, o que é que a gente observa na imagem e quais são os personagens que a gente visualiza. Vamos voltar. Aqui, ó, a gente tem uma senhora se alimentando e dando comida para uma criança negra. Outra criança aqui sentada, ó, também já com um pedacinho de pão, comendo. Temos uma escrava aqui, ó, com um instrumento que lembra muito, né, Carlinha? Minha mãe chamava isso de um nome, assim, era como é que a gente pode dizer? Não é uma vassoura, é um outro nome que existia. Eu vou lembrar, mas que era feito geralmente de palha, né, para tirar poeira. Espanador? Espanador, isso. Lembrei disso. Minha mãe fica dizendo, minha filha, não tem um espanador na sua casa, porque era costume ter esses espanadores, né? Assim, o cabo do espanador, ele tinha quase 2 metros e pouco de comprimento, né? Na casa da minha avó ainda tem isso. Né? Feito de palha, né? Porque a gente tinha casas com telhado, né, de barro, né? Sem as lajes, então para tirar a poeira que juntava, usava o espanador. E aqui é um abanador, mas é uma estrutura muito próxima, né? Ele tinha feito de palha também para abanar ali a senhora enquanto ela estava comendo. Temos um outro escravo aqui, ele está de braços cruzados, por quê? Porque ele
tinha trazido já a refeição, ele ficava ali esperando que o Senhor ele terminasse de comer para que ele pudesse recolher toda a louça ali, né, e levar para ser higienizada, né? E as crianças, que aqui, ó, essas crianças, elas não estavam ainda em idade, né, de trabalhar ou na casa ou na roça, né, ali na plantação, né, plantando e colhendo cana. Então, elas ficavam ali dentro da residência, junto com os seus pais que trabalhavam, né? E, vez ou outra, contavam aí com a, entre aspas, né, gente, generosidade dos senhores e senhora, né? No caso, a sinhá, certo? Daquela casa grande ali, né? Que alimentava aquelas crianças, às vezes, com um pouco da comida que eles comiam, né? Mas geralmente eram sobras, ok? Então, ó, o que é que a gente vai ver hoje? Depois disso, vamos tentar entender como era a estrutura de um engenho de açúcar aqui na nossa sociedade colonial brasileira e vamos tentar entender como era a estrutura dessa sociedade colonial. Então, a gente trouxe várias imagens para a gente observar e a partir dessas imagens, né, a gente vai desenvolvendo aqui a nossa temática. Vamos começar com essa, eu passei demais aqui, com essa imagem aqui. Ó. Essa imagem é uma imagem extraída aí do Google Maps, né? Na realidade, ela é uma imagem que está lá no território de Goiânia, né? O município de Goiânia, aqui no estado de Pernambuco. A Vanessa fazendo um sinalzinho de legal ali. Vanessa conhece bastante aí, né, Vanessa, o território de Goiânia. Aí, ó, tá vendo você? Então, ó, e a gente tem isso, ela já foi, aí, ó, avisando ali, ó, que já foi. Inclusive, eu também já fui nesse engenho e a professora também. Carla também, não foi, Carla? Foi exatamente. Então, a gente tem uma imagem aqui, eu vou passar para a Carla falar, mas antes disso, ela vai registrar as impressões dela, mas antes disso, a gente tem uma imagem aí do engenho Uruaé. Fica no território de Goiânia. Vejam como essa estrutura do engenho ela ainda é preservada. Então a gente tem aqui, ó, a senzala, a gente tem a casa grande, a gente tem a capela, a gente tem a casa dos funcionários, né, que trabalhavam aqui, ó, uma senzala aqui. Aqui a gente tem, ó, muito provavelmente aqui a casa de purgar. Certo? Aqui, ó, o engenho fica aqui, certo? O detalhe que esse engenho aqui é o engenho que a gente chama de trapiche, muito provavelmente o engenho de trapiche, que é um engenho que usa a tração humana para movimentar, né, as roldanas ali que vão moer a cana, ou tração animal, né? Se colocava uma pareia de boi ali ou de cavalo, né, para girar aquela estrutura, né? E aqui, muito provavelmente, deve ser o local para onde eles levavam já o caldo da cana já apurado, né, e colocavam no chamado pão de açúcar para poder ele ali, né, ir cristalizando e formar ali o torrão, né, o açúcar propriamente dito, que a gente vai mostrar isso parte por parte, né? Então, a gente tem aí a imagem do engenho Uruaé, fica no município de Goiânia, aqui, ó, pelo Google Maps a gente tem, ó, aqui o local, certo? Ali, ó, o engenho Uruaé, na realidade, município de Goiânia, perdão. E aqui, ó, aquela imagem ampliada que a gente viu. Detalhe, viu, gente? Tem uma piscina aqui, isso é construção recente, porque na época não existia piscina, não. Ok? Uhum. E aí, ó, a entrada, né, do engenho, né? A gente, certa vez, eu levei uma equipe, né, um grupo de alunos, né, de uma escola que eu trabalhava para visitar esse engenho, né? E aí, ó, a imagem é também, ó, mais uma vez, a imagem do engenho. E aí, professor, aqui, ó, o engenho, ele fica é o engenho de Condado, né, Pernambuco. Condado, na verdade, é um distrito próximo, né, do município ali de Goiânia, né? Século XVII, juntamente com a capela
dedicada a Nossa Senhora da Piedade, que é essa capela aí. Visitou o local e aí o que foi que achou do local, Carolina? Visitei junto com alguns alunos e foi incrível, né, essa experiência, professor Luciano, porque de fato a gente, quando vai, a gente vive a história. Então, Exatamente. a gente quando foi, né, nós somos recebidos por pessoas caracterizadas. Isso. Exatamente, fomos em todos os lugares que você apresentou na imagem, a gente foi, a gente conheceu, a gente entrou na capela, viu muito bem, estava muito bem claro lá, onde é a divisão da sociedade, onde os negros poderiam ficar, onde as pessoas brancas ficavam. A gente teve todo o apoio, né, do guia turístico, claro. E a gente também tinham crianças lá exatamente caracterizadas como na época. Então a gente sentiu, na verdade, e viveu essa história. Aí o primeiro lugar que me chamou a atenção foi a capela, né? Porque mostrava aí essa divisão. E a senzala, que a gente entrou na senzala. É bem escura, né? Bem escura, muito barro, né? Tinha muito barro. Local insalubre, insalubre. E existe a encenação das pessoas, exatamente para a gente sentir. E eu lembro que algumas crianças, porque na época eu fui com estudantes pequenininhos, né, digamos, 9, 10 anos, e eles, dois, mais ou menos 3, saíram porque não aguentaram a viver aquele momento e sentiram o quanto aquelas pessoas sofriam naquela época. Exatamente. E aí é bem real mesmo. E depois a gente viu a piscina, que é uma questão mais atual, claro, teve um momento de lazer. No quarto da Casa Grande. Entramos na casa, entramos no quarto da Sinhá, né? É isso, a cama da época, né? Tudo Isso, organizado, né? Muito boa a visita esse local. Visitamos e todos os objetos, né, são bem conservados e são daquela época. A gente entendeu a questão do criado mudo, porque esse criado mudo era um negro que geralmente ficava, não era professor, e tinha a obrigação de ficar em silêncio. Por isso que a gente tem esse costume de chamar de criado mudo. Vimos a questão da higiene, de quem fazia a higiene da Sinhá e lá dos senhores, que eram exatamente esses escravos. Domésticos, né? Isso, domésticos. E assim, foi incrível, foi uma experiência que fica guardada. Tenho certeza que os meus estudantes lembrarão disso para o resto da vida. E aí a gente pensa na nossa responsabilidade enquanto cidadã de manter viva essa história e lutar por cada vez mais direitos, não é, professor? Exatamente. De igualdade entre raças, entre os povos. E depois desse momento a gente foi, almoçou, um almoço feito pelo pessoal de lá. Então a gente foi para aquele ambiente que você mostrou, não tem a piscina? Isso. Aí em seguida tem um lugar bem amplo, bem arejado. E foi incrível. Então é uma experiência ímpar, né? Realmente, né? E assim, ó, a gente vai tentar agora mostrar para vocês como era a organização de um engenho. Detalhe, gente, como eu falei, o engenho propriamente dito é o local onde vai se moer a cana. Mas o engenho, ele virou sinônimo de toda a propriedade. Então a gente tem a propriedade, que hoje a gente, por ser uma grande propriedade, a gente chama de latifúndio, certo? Então, que necessita, né? Como a gente tem a imagem aqui, ó, a gente tem a imagem, né, de um engenho. Um engenho muito provavelmente, né, parecido com aquele da primeira imagem aqui, ó. Estão vendo a fonte de água aqui? Então esse é o engenho que a gente chama de engenho real ou engenho hidráulico, porque existe essa água passando, movimentando o engenho. Então não há necessidade de ter um escravo ou boi girando ali o engenho para que ele venha moer a cana. Quando a gente tem aí esse engenho, né, de tração humana ou animal, a gente chama de engenho de trapiche, ok? Então, veja, a gente tem aqui a estrutura de um engenho, lembrando, o engenho propriamente dito é esse aqui, ó, mais um engenho real, ó, o hidráulico, ó, veja, tem até um barquinho aqui, ó, um riacho, né? Então, a gente tem ó, a Casa Grande, que era a residência, né, dos senhores de engenho, da Sinhá, né, e toda a sua família.
A gente tem a capela lá em cima, a senzala, o local onde ficavam os escravos, o engenho aqui atrás, ó, saindo a fumaça, é a casa de purgar, onde o caldo de cana ele era fervido, né? Então a gente tem essa estrutura. Então, ó, aqui, ó, primeira parte aqui, ó, a capela, né? Então a capela ela era construída a partir da necessidade religiosa, né, e governamental. Ela geralmente era instalada, né, ao lado da Casa Grande, né, e se via quase como uma extensão da Casa Grande. É como se, pronto, você, para quem tem uma tradição católica romana, como minha mãe, por exemplo, imagine como a professora Carla, é normal que a gente tenha um local na nossa casa onde a gente coloca o nosso chamado oratório, certo? Então, o oratório é o local onde você vai ter ali a imagem, né, de Jesus, né, da Virgem Maria, dos santos, santas católicos, né? A gente tem ali um local onde se coloca a Bíblia ali, ela aberta, né? E é o local onde o fiel ele se dirige na sua casa, né, para as suas orações. A capela funcionava aí como um grande oratório, porque ela era uma extensão da Casa Grande e aos domingos, né, geralmente aos domingos, se realizavam as missas ali no engenho, né? E um detalhe, em algumas dessas famílias, né, os padres eram um dos filhos, né, do senhor de engenho, porque pela estrutura colonial, o primogênito, né, ele ia suceder o pai na administração do negócio, né? Um filho, né, que ele tivesse depois ia ser mandado para estudar, e o terceiro era enviado para um seminário, né, para se tornar padre, porque toda família, né, patriarcal colonial eram famílias, né, que geralmente tinham muitos filhos, e quando ele tinha mais de um filho, ele sempre colocava ali, ó, o primeiro vai suceder, o segundo vai ser o que vai estudar para ser médico, engenheiro ou um advogado, né, geralmente, e o terceiro era mandado para um seminário. Semelhante acontecia com as meninas, né? Mas a gente vai falar disso depois. Então, veja, a capela era um dos primeiros locais, ok? Professor, diga. E é engraçado perceber que essa cultura permanece. Por exemplo, eu casei no Recanto das Sucupiras, lá em Igaraçu, Nova Igaraçu. E a estrutura é muito parecida, lógico, não é um engenho. Mas tem sempre a capela enquanto extensão da casa grande. E que de fato parecia realmente a casa grande, era diferenciada. Tinha o lugar onde os animais ficavam. E também lá em Escada, Vitória de Santo Antão, geralmente as casas, as famílias ricas sempre têm a capela. Exatamente, né? Como a gente disse, extensão da casa grande, ok? Que era o local onde ficava a família dona da propriedade, né? E nesse sentido, a gente tinha aqui, ó, inicialmente o termo não era utilizado para designar toda a residência, chamada casas de morada ou casas de vivenda. Mas com o passar do tempo ela ganhou essa nomenclatura, exatamente também pela questão do tamanho, né? Era proporcionalmente falando, era a maior estrutura, né, ali do engenho, podendo ser um pouco menor ou não do que a senzala, porque senzala era um espaço para colocar ali os escravos, né? Então, nesse sentido, era o local, era a residência, né, dos proprietários, né, do engenho, né? Então, as senzalas, como eu falei aqui, ó, ela era o local, né, onde alojava ali os escravos. Não dava nem para ficar em pé direito. Oi? Não dava nem para ficar em pé direito. Isso, porque eram estruturas, né, baixas, eram estruturas quentes, né, insalubres, porque você tinha as entradas aqui pelas portas, algumas tinham essas janelinhas, mas outras não, né? Então a gente tinha aí o local onde ficavam os escravos, local insalubre. Uma das coisas que a gente vivenciou quando foi visitar o engenho Uruaé é que quando abriram a senzala, né, o local da senzala, né, a gente viu uma grande quantidade de morcegos, né, no teto, né, porque é um local escuro, um local de muita umidade, né, um local abafado. Então,
É um local onde, a depender do engenho, né, os escravos não conseguiam ficar nem em pé, né, porque ele é baixo, era um local apenas para eles dormirem. E dormiam ali sem colchão, sem nada, dormia no chão ali. Então era um local onde eles passavam um grande aperto, né? Literal e não literal, né? Literal pela questão do espaço mesmo curto e não literal no sentido, né, da dificuldade, né? Outra estrutura aqui que a gente tem, ó, o engenho propriamente dito, né, que eu já disse, é a usina, né, onde a gente vai ter a cana, né, sendo moída. Então era o local onde ia moer a cana, né, transformar a cana sacarina em açúcar, melaço, aguardente de cana e etanol, né? Então hoje a gente tem as usinas, né? As usinas. E o cheiro bem peculiar, hein, Isso. professor? Lá em Escada, que eu sou de lá, a gente tem o engenho Massauaçu. E aí, quem mora nesse engenho Massauaçu, é costume em uma certa época aquele cheiro bem forte. Porque é o momento onde eles estão colhendo a cana e colocando ela, né, para moer. Isso. Aí sobe aquele cheiro, né? Um cheiro, né, da sacarina, né, da cana, né, do açúcar da cana, que vai dando lugar a um cheiro mais associado ao álcool, né? Porque aqueles bagaços de cana vão sendo, eles vão fermentando, né? E da fermentação do bagaço da cana ali, e do caldo também da cana, eles produzem, né? A cachaça, a aguardente, né? Que tem a diferença, a gente explica depois. A pinga, né? Também é um outro nome que se dá, a gente explica depois. E a questão, né, do próprio etanol, né? Que é o combustível, né, para hoje utilizado, né, em automóveis, por exemplo. Aqui, ó, o canavial, que era o local onde a cana-de-açúcar, né, ela era cultivada, certo? Grandes extensões. A casa da moenda é o engenho propriamente dito. A casa de moenda porque era o local onde se moía a cana. Observe que aqui do lado eles estão colocando algo no fogo. É porque do lado da casa de moenda a gente já tinha o quê? A casa de purgar, que era o local para onde se levava, né, onde o caldo cozido ali ele ficava, né? E por que é que eles cozinhavam ali o caldo? Porque quando moía, não existia uma peneira, né, para barrar ali o bagaço da cana que caía junto, né, com o caldo. Então eles colocavam para ferver, porque quando o caldo começava a ferver, as impurezas elas subiam. Então tinha um escravo, né, que ficava ali com uma pá, retirando aquelas impurezas, purificando todo o caldo ali, para depois ele ser levado e colocado nessas substâncias aqui, que era um pão de açúcar, porque eles tinham aquele formatinho redondinho, um furinho embaixo, onde o caldo ele ia cristalizando ali, formando os torrões de açúcar, e o que não cristalizava descia, formando o que a gente chama de melaço, né? Ou o que a gente conhece como mel de engenho, né? Então, aqui, ó, as caldeiras, local onde o caldo ele era produzido. Aqui se produzia não somente, se fervia não somente o caldo, mas o melaço também era colocado aqui, ó, em locais aqui para produzir aguardente, né? Qual a diferença aí, gente, da cana, a cana, né, a bebida, para a aguardente? É o teor alcoólico, né? E a aguardente, por quê? Porque no momento da destilação, né, acontecia às vezes, né, como tem um teor de álcool muito forte, né, às vezes ela subia, né, condensava no teto, e daí veio um outro nome, né, a pinga, né? Ela ficava pingando, caía nas costas, né, dos escravos, que às vezes, né, eram punidos, né, com um chicote, e quando batia ali, com o álcool, né, ardia. Então, nesse sentido, o que é que a gente tem? Daí aguardente e pinga, né? Então, o teor alcoólico da cana, né, para aguardente, ele é diferente. Um é mais forte do que o outro, ok? Por fim, para a gente encerrar, os personagens. Eu trouxe uma imagem aí que retrata os personagens. Vê? Geralmente à frente o senhor de engenho, né? Aqui ó, as filhas, certo? Geralmente a esposa, né? Vinha por último aqui, ó, as filhas na sequência, e os escravos, né? Os escravos, existiam os escravos, né, do engenho que trabalhavam na produção, os escravos domésticos, e em algum momento ainda tinha os chamados escravos de ganho,
que eram escravos que tinham permissão para ir para as cidades, vender produtos, né, e trazer o dinheiro ali para os senhores. Então, essa era a estrutura, né, dos engenhos e da sociedade da época. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai retomar essas temáticas numa próxima aula. Valeu, Clisma. Valeu, professora Carla. Eu que agradeço, professor. Até a próxima. Tchau, E é gente. isso, gente. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.